Esse vídeo vai ser um pouco complicado de fazer. Essa semana saiu lá no Instagram uma polêmica sobre precificação. E se era muito barato, se era muito caro, qual era o valor e etc e tal. Enfim, eu falei que ia me posicionar e eu vou me posicionar. Só que a ideia desse vídeo não é colocar regras para você colocar preço na sua obra de arte. Porém, eu vou contar um pouco da minha experiência sobre isso e comentar alguns absurdos que eu já ouvi sobre precificação. Vamos lá. Primeiro a gente vai levantar alguns pontos e depois eu vou contar um pouco a minha experiência e explicar alguns fatos. Importante lembrar que eu não estou procurando aqui nesse vídeo justificar o valor da minha obra, o valor das minhas peças, porém eu vou dar um parecer sobre o objetivo disso, tá ok? Vamos deixar assim, mais claro, né? Primeira coisa que a gente precisa levantar, antes de mais nada, é saber a diferença entre preço e valor, tá? Valor é aquilo que está agregado no produto. Preço é o valor que a pessoa paga, ou seja, o financeiro. O valor, ele é muito mais subjetivo, ou seja, ele vai inserir vários outros fatores que é importante dentro da obra de arte e eu vou comentar uma aqui, um ponto por ponto, tá ok? Eu já ouvi várias regras para falar sobre precificação. E uma delas era sobre o tempo. Cobra pelo tempo que você faz. Então você bota um valor na sua hora e você cobra por ele. Primeiro, essa forma de precificação é quase que absurda. Por quê? Vamos supor que eu trabalho com paper cut e eu tenho um tempo, eu tenho uma história, eu tenho uma habilidade de fazer um tempo muito menor. Então eu vou cobrar um valor mais barato do que alguém que está começando. Não faz sentido. Então, o tempo gasto dentro de uma peça, ela é importante sim, porém não pode ser o valor definitivo, né, para a precificação. Não é o tempo gasto que vai determinar o valor de uma obra. Segundo ponto que eu já ouvi falar muito era sobre custos. Você precifica, né, o valor do custo, né, dos materiais, da moldura, do Uber que vai buscar a moldura. Você vai precificar o valor dos papéis, das tintas, né, de todo o material, inclusive da sua luz e do ambiente que você está trabalhando. Ok, esse é um ponto importante também, mas não pode ser o valor definitivo, né, o fator determinante para você colocar o valor dentro de uma obra, dentro de uma peça. Por quê? Eu já ouvi teorias absurdas do tipo, você coloca o custo do material, multiplica isso por 3 e você tem o valor da obra. Isso é ridículo, tá? Por quê? Eu, por exemplo, já trabalhei com peças grandes, né, que eu usei uma única folha, né? Então, vai muito mais tempo nos detalhes, na riqueza dos cortes e tudo mais, do que se eu tivesse trabalhando com 5, 6 folhas, 6 camadas e etc. Por conta disso. Então eu demandava um tempo maior para fazer aquela peça, né? Mas como é que eu vou fazer em cima dos custos, sendo que vai uma única folha? Então, colocar o preço em cima do custo do material, ele é importante, porém também não é o valor, não é o fator determinante para você conseguir colocar um preço dentro da sua. E aí entra, né, uma forma de precificação muito peculiar, que é sobre o histórico desse artista, o histórico, o meu histórico, o histórico, né, de quem está começando, o histórico, né, de quem está com dificuldade de colocar, né, preço, né, dentro das obras. Então, o histórico, o que significa? Significa todo o tempo que você demandou para poder chegar naquele resultado. Isso significa os cursos que você fez, isso significa, né, os tempo perdido, né, em material perdido, né, com o tempo que você treinou para fazer, ou seja, todas as experimentações que você fez para até chegar naquele resultado. Então, esse é um fator bem subjetivo que deve ser também inserido dentro da sua precificação. Tá, ok? Um outro fator bem importante é o currículo desse artista. Significa o quê? Quanto maior o currículo dele, maior vai ser o valor das suas peças, das suas obras. Quanto maior o reconhecimento que ele tem, vai ser maior o valor, né, das suas obras. Então,
significa, né, as exposições que ele fez, as participações em televisão, as parcerias de empresa, né, o histórico dele, o currículo dele como artista conta também na precificação. Esse também é um fator muito subjetivo. Por quê? Existem muitos artistas que eles pagam para poder fazer uma determinada exposição, né, seja em alguns locais, em algumas galerias. Isso é justo para quem está começando? Não necessariamente. Por quê? Se você não tem o capital e você está começando, como é que você consegue, né, igualar o preço ou ter a mesma valorização em cima daquele outro artista que já está mais tempo dentro do mercado? Ou seja, ele tem um currículo maior. Porém, nada, não é esse o fator importante e determinante dentro da sua precificação. Ele deve ser considerado, sim, porém não é o fator determinante. Um outro fator importante que é a concorrência. Por que que eu falo que ele é importante? Porque ele vai determinar também a forma como a sua peça é vista. Por quê? Você tem que procurar quais são os artistas que trabalham com o mesmo tema que você, com a mesma técnica, né? E tentar chegar próximo do valor deles. Lembrando, você vai chegar próximo, isso não significa que você vai ter o mesmo valor deles, por conta dos outros fatores que eu falei, concorrência, currículo e etc. Então, tende a ter um valor aproximado, porém, não tenta ultrapassar e nem deixar muito abaixo. Porque se você deixa muito abaixo, significa, né, que as pessoas... significa não. As pessoas tendem a ter uma visão de que o seu trabalho não está tão qualificado quanto o outro. Então, um valor aproximado é bacana você manter. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, e como eu cheguei ao valor da precificação das minhas peças, tá? Eu determinei um valor levando em consideração o tempo gasto, o custo dos materiais, o histórico que eu tenho, né, o meu currículo, né, pensando também, né, na minha concorrência. Então, eu cheguei num determinado valor pelo metro quadrado, ou seja, pelo metro dele. E aí eu percebi que, com o contato com o público, eu tinha uma certa dificuldade de vender peças maiores, porque geralmente quanto maior a peça, quando você faz a venda pelo metro, maior é o preço. E aí eu comecei a trabalhar com o formato 30 por 30. Por quê? Porque era muito comum chegar a pessoa e falar assim, eu não tenho condições de levar uma peça desse tamanho, né? Ela não entra no meu orçamento e etc. E essa é uma dificuldade muito comum, principalmente para nós brasileiros, em que a gente vive numa situação bem complicada, porém, não é um fator determinante para a pessoa deixar de fazer a venda. Eu ia fazer o quê? Desqualificar o meu trabalho ou diminuir o valor dele, né, o preço dele para poder fazer a venda? Não. Mesmo porque se eu fizesse isso, eu estaria desvalorizando todos os outros investidores, todas as outras pessoas que compraram as minhas peças. Então eu decidi fazer uma versão pocket, uma versão reduzida no formato 30 por 30. Porque nesse formato 30 por 30 ele acaba sendo mais acessível. Então a pessoa que não tem condições de levar uma peça desse tamanho ou uma peça maior, ela acaba levando a peça no 30 por 30, ela vai ter uma lembrança, ela vai ter o mesmo trabalho, né, só que num formato menor. E esse formato menor, ele está proporcional ao valor da peça grande. Então ela tem mesmo a mesma tabela de preços em relação à metragem. Então essa foi a forma que eu encontrei de não perder a venda, ou seja, eu posso não vender um tamanho grande, porém o cliente vai levar uma peça da qual ele vê o valor inserido naquela peça. E isso é muito comum, porque dentro do marketing é muito importante a hora que a gente está vendendo, a pessoa ter aquela impressão de que eu estou levando uma coisa que vale muito mais do que o preço que eu estou pagando. Então, é uma jogada de marketing, né? E funciona. Por quê? Porque eu não perco a venda, eu atendo às necessidades do cliente, ou seja, ele vai levar uma peça minha para decorar o ambiente dele com a técnica que eu trabalho, né? Com o tema que eu estou abordando,
né? Então é muito importante nesse sentido e eu acabo não desvalorizando nem os meus investidores anteriores que compraram as peças maiores pelo valor da metragem, né? E nem acabo desvalorizando o valor das peças menores. Por vezes eu já ouvi muito isso, de que, Oscar, tá muito barato, né, as peças 30 por 30. Mas é esse o objetivo, né? Não no sentido de desvalorizar, mas de tornar a arte mais acessível e atingir um público determinante da qual, né, não tem condições necessariamente de levar uma peça grande. Então fica aqui a minha justificativa, né, a minha explicação do porquê algumas peças elas são realmente mais acessíveis, né, e o porquê eu faço isso. Não tenho a pretensão de fazer com que as pessoas em geral façam isso, mas eu sei que tem muitos artistas que trabalham dessa forma. Eles fazem uma versão pocket, uma versão reduzida, para poder atingir um determinado público, para mostrar o seu trabalho, principalmente para quem está começando. Comigo não foi diferente, né? E então é bom a gente pensar que quem está inserido dentro desse mercado ele consegue visualizar isso, visualizar que o valor da peça é muito maior do que o preço que está pagando, tá ok? Então, fica aqui a minha dica, né, para quem está começando. Determina um valor pelo metro da sua obra, considerando o tempo gasto, considerando o custo de materiais, considerando o seu histórico, considerando o seu currículo, considerando a concorrência e principalmente o valor inserido dentro da sua obra, tá ok? Acho que vale muito a pena a gente pensar nesse sentido de que é importante a pessoa que está comprando de você perceber que o valor que ele está pagando, o preço que ele está pagando é bem menor do que o valor daquilo que ele está levando, ok? Espero que tenha ajudado você a precificar a sua obra e colocar um preço de uma forma justa. Então, se você gostou desse vídeo, se ele trouxe uma luz de como precificar, de como colocar um valor dentro da sua obra, um preço dentro do valor da sua obra, né? Manda esse vídeo para alguém que está começando, que tem dificuldade e aproveita e dá aquele like gostoso e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!